Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Nós estamos dando continuidade então à nossa conversa, ao nosso estudo sobre Santa Teresa de Jesus. E como de praxe, eu peço a vocês que curtam, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, mas não apenas se inscrevam, assine, coloque aí o sininho, né, para que chegue a notificação do nosso canal toda vez que tiver um vídeo novo. A gente tenta disponibilizar esse vídeo sempre às quartas-feiras, no período da noite. Então sejam muito bem-vindos. A gente vai dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre Santa Teresa de Jesus. Nós falamos sobre a vida de Santa Teresa e agora a gente vai falar sobre a oração, os graus de oração em Santa Teresa, de uma maneira que ela própria descreve no livro da vida. Então, é aquele livro, como eu falei na semana passada, em que a santa descreve, né, as experiências espirituais que ela teve, com o intuito de enviar esses escritos para os seus diretores espirituais, a fim de que esses diretores espirituais julgassem, né, o espírito, né, se aquilo era uma experiência divina ou não. E os seus diretores espirituais liam, né, os seus escritos e compreenderam que se tratava, na verdade, de uma alta teologia mística. Passou, né, como nós falamos também, até pelo crivo da Inquisição, numa época tão complicada, em que tanta coisa ruim era escrita, em que a igreja ficava sempre muito atenta às coisas que eram transmitidas aos fiéis. Então, o trabalho também de Santa Teresa passa por esse crivo da Inquisição. E a gente falou então do primeiro grau de oração. Quero recordar com vocês que nós falamos então sobre aquela oração em que é como quando eu tenho um jardim, e aí eu vou pegar água com um balde para levar essa água até esse jardim. Isso dá muito trabalho, isso é muito difícil, é bastante doloroso. E assim também é o primeiro grau de oração, como nós já conversamos. Então, no primeiro grau de oração, a oração que se dá com dificuldade. Aqueles menos evoluídos espiritualmente têm dificuldade de rezar. Então, é comum que essas pessoas não gostem de rezar, porque há todo um trabalho, né, um trabalho espiritual, mas um trabalho também psicológico, em que nós vamos trabalhar, então, né, as nossas potências, e Deus também trabalha essas potências para a oração. Fazendo, então, um paralelo já de uma vez com aquilo que a gente vai conversar sobre o castelo interior, nós temos, então, aqui que primeira, segunda e terceira morada, geralmente a oração que ocorre é o primeiro grau de oração, em que nós temos lá a oração vocal, a oração mental, né, e a oração de recolhimento. Então, quando a alma passa para a quarta morada, ou seja, ela sai da via purgativa para a via iluminativa, ela começa então neste que a gente chama de segundo grau de oração. Então, quando ela passa da terceira para a quarta, né, ela entra então no segundo grau de oração. Aqui começa a vida mística, né? Só vai entrar aqui quem Deus quiser, só vai entrar aqui quem Deus tiver grandes propósitos para a vida daquela pessoa, né? Santa Teresa afirma isso, né? Então, se a pessoa chega aqui, é porque Deus, que chega então à quarta morada, é porque Deus quer levar a sétima. Se Deus traz essa alma até o segundo grau de oração, é porque Ele quer levá-la até o quarto grau de oração. Certo? Mas essa alma vai ter que passar por um grande processo de crescimento espiritual, por um grande processo, então, de progressão espiritual, para, então, unir-se perfeitamente a Deus na sétima, né, no estado de matrimônio espiritual, ou seja, na sétima morada. Então, aqui vai começar o recolhimento. A alma, então, lá no primeiro grau de oração, ainda tem essas potências bagunçadas durante o processo de oração, durante a oração. Aqui no segundo grau, como vai acontecer? Nós já falamos que nós temos memória e imaginação, que costumam andar juntas. Nós temos, então, a vontade, nós temos o intelecto. Nesse segundo grau de oração, a alma começa, então, né, Deus toma, digamos assim, né, ele traz a si, ele se une, né, à vontade da alma. Então, a vontade é tomada
por Deus, naquele momento de oração. Então a pessoa pode estar em um momento de oração, uma adoração, ou mesmo rezando um terço. E aí o que acontece? A vontade é tomada, a vontade quando potência. A pessoa só quer estar naquele lugar. E é um prazer e um deleite absurdos que esta alma sente. Uma coisa muito interessante, muito bonita de nós estudarmos então Santa Teresa, apesar de que não a maioria de nós, obviamente, não vai viver favores espirituais tão grandes, é justamente ver e perceber através da vida dos santos os grandes deleites e as grandes graças que o Senhor tem para nós. Então, as pessoas às vezes perdem, né? Tá aí você perdendo a sua vida em pecados mortais, perdendo a sua vida longe, distante de Deus, com coisas tão pequenas e tão passageiras, buscando os prazeres carnais que não te saciam e que, na verdade, o Senhor tem para nós é um grande prazer, um prazer maior, que é o prazer no céu, e também a graça de ter uma vida feliz, de uma vida em Deus. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Só que a vida em abundância que muitas vezes as pessoas hoje em dia querem é o dinheiro, é o poder e a riqueza, é o sexo, são coisas que não preenchem o nosso coração. Mas aquilo que Deus quer para nós é essa felicidade e este deleite. Então a gente vai perceber nesses graus de oração como a alma do místico, apesar de que não, obviamente, não somos todos místicos, nem seremos, mas como a alma do místico vai se recebendo então de Deus graças e deleites tão maravilhosos. Os prazeres do segundo, terceiro e quarto grau de oração, como nós vamos ver, é melhor do que absolutamente qualquer prazer mundano. Pensa no maior prazer que você já sentiu na sua vida. Eu te afirmo que os mais elevados do segundo, terceiro e quarto graus de oração, o prazer que a alma tem, o deleite que a alma tem, são muito, muito, muito maiores do que esses prazeres tão passageiros que as pessoas vivem a vida perdendo-se neles. Então, estudar Santa Teresa é também compreender que o prazer e a graça que Deus tem para nós é muito maior. Claro que a gente não vai se aproximar de Deus com o intuito de sentir prazer e deleite. O místico, na verdade, e a gente vai entender por quê, a única coisa que ele quer é sofrer por amor a Deus. Entregar-se a Deus, sofrer por amor a Deus, fazer a vontade de Deus. Então a gente não vai se aproximar de Deus com esse interesse. Entretanto, grandes são as graças e a felicidade que o Senhor tem para nós. É uma vida muito maior, muito melhor do que a vida que muitas vezes nós temos, do que o pecado nos proporciona. A gente precisa então trabalhar para poder ir em direção ao Senhor, sabendo que há grande prazer em estar na presença de Deus. E nisso consiste, a gente vai falar sobre mística mais à frente, que o amor do místico, a relação do místico com Deus, o amor do místico com Deus e de Deus com o místico, a princípio, é um amor erótico. Erótico não no sentido sexual da palavra, mas no sentido de que há um deleite na presença de um com o outro. O êxtase, o prazer, o deleite que a alma sente, que Deus provoca na alma, é tão grande, é tão maravilhoso, e nisso vai iniciar então este amor. Mas esse amor ascende então, como nos lembra o Papa Bento XVI, ele precisa ascender ao amor ágape, em que o místico ele vai se entregando a Deus de tal modo, se entregando a Deus de tal modo que este amor não vai depender de modo algum desses prazeres e desses deleites que a alma vai alcançar aqui. Então a alma recebe, mas ela não quer receber e nem deve querer receber essas graças tão elevadas. Ela deve apenas se sujeitar àquilo que Deus quer para ela. Então nada de querer, de pedir a Deus por favores místicos e sobrenaturais. De nenhum modo. A alma precisa querer, então, ser humilde, fazer a vontade de Deus e sofrer por amor a Deus. Mas a relação aqui do segundo grau de oração, a relação do místico é uma relação erótica, é um amor erótico. É um amor de prazer, de querer estar na presença do outro, de querer unir-se a outro. Não é isso, O amor erótico, o homem e a mulher vão se casar e vão se unir, então, no leito matrimonial. A união aqui também, no caso, é do místico com nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai falar de mística mais à frente, mas a gente vai percebendo, então, a própria ação de Deus na alma e também no corpo, através desse grande erotismo que existe entre esses dois apaixonados. Então a gente entra nesse segundo grau de oração, em que a vontade é tomada por Deus.
Deus vai comunicar amor à vontade, a potência da vontade. As outras potências vão ficar como que engolfadas, elas já começam, então, a estar mais recolhidas. Mas ainda é grande a guerra aqui. Né? No momento de oração, a imaginação muitas vezes divaga por outros lugares. Né? A memória vai trazer ali, a memória, coisas serão trazidas à memória durante também aquele momento de oração, que não tem nada a ver com oração. Né? Então, para quem está aí no primeiro grau de oração e às vezes fica, porventura, chateado, que às vezes reza e não consegue se concentrar na oração, isso é perfeitamente normal. O que você não pode é desistir e tentar trabalhar para evitar isso. Entretanto, não dá, né, para você querer obrigar essas potências a entrarem em Deus. Não, é Deus que convida essas potências. E a gente vai percebendo aqui no crescimento no crescimento, né, desses graus de oração, no crescimento espiritual da alma, que ela vai travar mesmo uma luta em relação a essas potências. A vontade é a melhor, a mais facilmente tomada por Deus. É aquela que daqui para frente ela é tomada e pronto. E todas as outras potências girarão em torno dela. Então a vontade é tomada, a alma quer Deus. A alma deseja Deus. Nesse erotismo, nessa relação tão profunda e de união através da oração. Então, Deus vai comunicando aí grandes graças. Nos primeiros graus de oração, a pessoa tenta muito ajudar a oração com o intelecto, né? E isso não até eu mesmo falei sobre isso, sobre o fato de nós andarmos com a oração vocal e a oração mental sempre unidas e etc. Mas quando a alma vai rezando, ela já vai perdendo essa preocupação de colocar o intelecto em Deus. E ela vai se acalmando. A vontade é tomada. E as potências, então, vão correndo em torno dessa vontade. Às vezes elas divagam, outras horas ela volta, elas divagam, elas voltam. Né? E a alma não pode, de modo algum, se desesperar. Porque muitas vezes durante a oração, às vezes até por ação do mal, né, que também, obviamente, o demônio vai tentar atrapalhar que a alma cresça espiritualmente, a imaginação vai embora. E aí vai em coisas que não são de Deus, em coisas que não são boas. E é preciso que a gente, então, não se importe com isso. E há alterações, então, nesse segundo grau de oração, já em relação ao corpo. A pessoa, então, fica como que, obviamente, ela não perde, né, as suas faculdades, apenas a vontade que é tomada, né, mas os sentidos já estão bem apaziguados, e a alma sabe aquilo que está se passando. A consciência, por exemplo, ela não é tomada. A alma sabe o que está se passando aqui, sabe o que está acontecendo. Entretanto, ela já começa, muitas vezes, nesse momento, a pessoa fica pálida, ela fica concentrada, você vê que ela não estava, quando você vê que a pessoa está nesse grau de oração, a pessoa foi mesmo que tomada, porque a vontade é tomada, e você vê a pessoa totalmente concentrada ali, de frente ao Santíssimo, ou de frente ao crucifixo, onde quer que ela esteja. Às vezes tem algumas alterações de tremores, alguma coisa assim, mas nada, obviamente, muito, muito grande, que chama muita atenção, mas o corpo já começa, né, a apresentar algumas mudanças. A gente vai ver que isso vai chegar em um nível maior. A oração não cansa. A pessoa, no segundo grau de oração, ela fica, então, se necessário for, horas a fio, em oração, parados ali no Santíssimo, em oração, né, ou mesmo dentro de casa. E a pessoa fica horas a fio em oração, e aquilo para ela não é um cansaço. Lembrem da comparação que nós fizemos sobre, né, aqui nós estamos regando o nosso jardim com o uso de uma mangueira. Então é mais fácil do que eu ir lá no primeiro grau de oração, quando eu ia regar o meu jardim usando um balde. É bem menos cansativo regar o meu jardim com uma mangueira do que um balde. E é muito menos cansativo rezar em segundo grau do que em primeiro grau. Certo? Então, já começa então o grande deleite, né? Muitas coisas Deus vai comunicando, como eu falei, a vontade, Deus comunica amor, mas a alma já começa num processo de grande humildade, num processo de grande desapego. E aí, as pessoas às vezes não conseguem entender o grande desapego que essa alma vai sendo tomada ao longo desses graus de oração. Muitas vezes ela pode ser dada por louca ou qualquer coisa assim. Mas acontece que a alma é uma coisa lógica. O místico aqui, nesse segundo grau de oração,
o deleite que ele tem já nesse segundo grau de oração é um deleite tão supremo, um deleite tão profundo, já tão grande, apesar de que nós nem chegamos, nós estamos apenas no segundo grau de oração, mas o deleite é tão grande que já é maior do que todos os prazeres que a alma sentiu na vida. Então, dessa maneira, a pessoa se desapega, porque ela começa a entender o seguinte, peraí, isso aqui é ouro. O que eu mexia até agora, nem bronze era. Os prazeres desse mundo, aquilo que esse mundo pode dar, não é nada para mim. Isso aqui é muito melhor, isso aqui que eu quero. Eu quero é Deus. E ela já começa sendo tomada por um amor de Deus tão grande, tão profundo, por estar nesse grau de oração, Deus vai comunicando tanto amor, e essa alma vai crescendo tanto que tudo para ela se torna nada. Tudo para ela se torna coisa alguma. A alma quer Deus. E ali ela tem grande deleite, ali ela sente grande prazer, e ela percebe que as outras coisas não são porcaria nenhuma. Então, o que é o dinheiro, o poder, tantas coisas, e às vezes, muitas vezes, coisas lícitas, numa vida profissional, extremamente, se tornar famoso, ou coisas desse tipo, né? As relações humanas, que é isso? Nada. O maior prazer está no Senhor, na relação com o Senhor. O resto é totalmente passageiro. E a alma vai, então, nesse caminho. É importante relembrar esse conselho, não importar com as outras potências, se a imaginação na oração divaga, se a memória divaga, isso não é um problema. Deixe que a vontade esteja em Deus, e isso não é problema. Né? Deleite-se ali durante a oração. Ela já fala, né, sobre a questão das lágrimas, que às vezes pode ser que elas venham nesse momento uma alegria muito grande, por vezes durante a oração a pessoa acaba chorando. E, como eu falei, as virtudes vão crescendo muito, a pessoa vai ficando cada vez mais virtuosa. Pensamos que é um caminho de santificação. Não que o único caminho de santificação seja esse. Talvez você vai se casar, você vai ter filhos, você vai ter uma vida comum, mas o seu caminho de santificação não será esse. Né? Vai ser na fila do banco, passando raiva, ficando quieto. Vai ser suportando o sol quente todos os dias, vai ser suportando as relações pessoais difíceis, as limitações da vida, e etc, etc, etc. Né? E Deus vai te sustentando ali com a graça, pouco a pouco. Essa é a vida do asceta, né? É sustentado pela graça todos os dias. Claro que o místico também. Mas o asceta, a vida dele é essa, é no conta-gota, é pouquinho a pouquinho. Né? Mas através da vida desses grandes místicos, da vida de Santa Teresa, a gente consegue entender melhor o processo de santificação. As coisas da terra vão se tornando nada, né? E o Senhor que dá a graça à alma. Não adianta a alma fazer grandes jejuns aqui, claro que ela jejua, ela se penitencia, mas não adianta ela tentar forjar, entrar nesse grau de oração, ou durante, né? Às vezes a alma, eu quero, o místico pode pensar, né, que às vezes talvez vocês possam pensar que há como forjar, entrar nesse grau de oração. Né? Não tem como, nem a poder de muitas orações ou muitos jejuns. É Deus que comunica, aqui é uma vida mística. Aqui é aquela oração semi-passiva que a gente falou, que a alma ora, mas Deus ora. Né? E isso vai preenchendo então o vazio do coração, porque o amor, Deus está comunicando ali o seu amor. E o único capaz de preencher o vazio do nosso coração é o Senhor. E não outras coisas, e não as coisas passageiras, as coisas desse mundo. Então Deus vai preencher este coração, né, através do amor. Então a alma vai tendo esse coração preenchido e também pelos muitos pecados que cometeu. Né, e pecou durante a vida, etc. Isso causa um vazio e a alma vai sendo tratada aí por Deus através desta oração. Muitas almas têm muita dificuldade de avançar além daqui. Né? Perceba o seguinte, nós estamos falando de uma pessoa que já não tem pecado mortal. Nós estamos falando de uma pessoa que já não tem vício algum em pecado venial. Então, o grau aqui de santidade já é uma pessoa com um grau de elevação espiritual importante. Isso não significa que a alma, a pessoa necessariamente esteja no quarto grau de oração, no segundo grau, na quarta morada, para estar no segundo grau de oração. Essas divisões são divisões pedagógicas. Não é? Santa Teresa descreve isso com o intuito de nos ensinar. Mas as moradas, por exemplo, é todo um trajeto.
Né? Isso é para facilitar, então, a nossa compreensão, era muito didática a Santa Teresa. Mas não é necessário que este favor, né, não existe essa ortodoxia em relação à morada com o favor recebido. Por exemplo, né, o arrebatamento, não, o desconjuntamento, a gente vai falar mais à frente, é para almas que estão em sexta morada, prontas ali para unir-se, então, a Deus, já em estado de união, mas querendo entrar no matrimônio espiritual, querendo entrar na sétima morada. Não necessariamente a alma vai precisar estar na sexta para viver esse favor. Deus dá os favores conforme a sua vontade, por desígnios misteriosos. Mas aqui é a vida mística. É Deus que o faz, e não a alma. A única função da alma é não atrapalhar a Deus. E para esse segundo grau de oração, e também como os graus de oração que virão, a alma não pode temer, a alma precisa deixar que Deus age, e a alma não pode se importar com a imaginação, nem com a memória, com esse divagar da imaginação e da memória. É algo bastante interessante, né, quando a Santa Teresa, na descrição que ela faz, mas do terceiro grau, mas isso vale aqui também para o segundo, quando ela fala sobre a imaginação e a memória. Então, durante a imaginação é a louca da casa, né, como ela mesma diz. É a louca da casa. A imaginação divaga, ela vai embora. E ela, muitas vezes, vai tentar atrapalhar a oração. Santa Teresa fala que viveu uma verdadeira guerra para vencer as dificuldades em relação à imaginação. E qual o tratamento que ela dá? Que ela diz, olha, eu não vejo solução para isso. Eu não vejo solução para o problema da imaginação. A única solução que eu vejo, e é de uma sabedoria profunda, né? Você lê, você tem experiência da verdade quando você vê aquilo. A única coisa que deve se fazer em relação à imaginação é tratá-la como uma louca. Entende? Então, largue a imaginação para lá. E aqui a gente consegue fazer um ponto extremamente importante para a nossa santificação e para a nossa vida, que é uma das maiores dificuldades da vida de um espiritual, que é não importar-se com a imaginação. A imaginação, ela é uma potência extremamente importante. A imaginação e a memória andam sempre unidas, como eu disse, costumam andar sempre unidas, mas é uma potência extremamente importante porque ela completa a realidade. Como eu já disse numa aula precedente. Né? Eu vejo um leão, eu me afasto do leão porque a minha imaginação já avisa que ele pode me morder, que ele pode me assassinar. Então ela completa a realidade. Eu nunca estive na frente de um leão, mas eu sei que um leão é perigoso, porque a imaginação me leva a isso. Então é uma potência extremamente importante. Entretanto, a imaginação, e é um dos principais sítios da ação diabólica, né? A imaginação nos sugere coisas ruins o tempo inteiro. Nos sugere males o tempo inteiro. Então é ali onde a gente é muito tentado e a gente é muito provado. Né? Ideias de assassinato, pensamentos ruins em relação a outro, pensamentos ruins em relação à sexualidade e tantas outras coisas. Perturbações que nós sofremos, todos nós sofremos. Então, é claro, você vai buscar ter uma vida correta, uma vida em Deus, etc. Agora, para o asceta que já está, né, um pouco mais elevado, há de se dizer, largue essa louca para lá. Se você olhar para as coisas que a imaginação te sugere, seja durante a oração, seja na sua vida pessoal, você vai ficar louco. E você não vai conseguir se santificar. Uma vez em oração, o Senhor me disse uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Não olhe para o mundo, não olhe para você, mas olhe apenas para mim. Se a gente quiser se santificar e ser de Deus, a gente só pode olhar para Deus. Se eu olho para as outras pessoas e vejo um mundo em que vai caindo todo mundo nesse segmento de fé, quantos irmãos eu já não tive aí na minha vida de caminhada, de fé, e que hoje não professam o evangelho. E hoje, desculpem, mas prestam um serviço a Satanás. Quantos irmãos já não tive nesse caminho? Se eu olho para isso, eu me enlouqueço. Porque eu também vou ter medo. Falei, eu sou fraco, ele era fraco. E aí eu posso tomar dele o mesmo caminho que dele. Se eu olho, então, para dentro de mim, para essas sugestões que a imaginação, muitas vezes sugeridas pelo próprio demônio, ou advindos do próprio pecado original, eu também enlouqueço. Porque eu estou provando ali a minha miséria. E se eu, então, não olho unicamente para o Senhor, eu vou terminar louco. Louco ou em pecado. Então, o que nós precisamos é olhar para o Senhor
e orar. Orar e orar. Da imaginação fica e aí abrindo um adendo, né, sobre uma fala do professor Olavo de Carvalho, que eu nunca vou me esquecer, que foi de um grande crescimento espiritual para a minha vida, e que eu tento adequar isso, né, todos os dias, e que é extremamente valioso. Ore e não se preocupe, que é aquilo que o Padre Pio diz. Não se preocupe com esses pensamentos, não se preocupe com nem mesmo com o pecado. Não olhe para o pecado. Não olhe para as misérias que você cometeu. Não fique avaliando com minúcias os pecados. Pelo contrário, ore para o Senhor. Ore e não se preocupe. Porque vai chegar um momento em que Deus, orando em você e pensando em você, você começa a ter discernimento. Porque o nosso próprio julgamento sobre aquilo que é certo e que é errado, ele é totalmente inútil. Porque nós também não sabemos isso. Então, não se preocupem com a imaginação. O demônio, muitas vezes, vai tentar atrapalhar. E, às vezes, a alma, em graus tão elevados de oração, vai começar a ter sugestões ruins durante a oração. Larga isso para lá. Esquece isso, deixa isso para lá. A imaginação é louca, né? A minha é assim, a sua também. Mas o Senhor vai, então, trabalhando, como a gente vai percebendo, então, nesses graus de oração. Dispor do intelecto não vai ajudar aqui nesse segundo grau de oração. Então você, a alma, né, a pessoa, quando ela tem a vontade tomada por Deus, tentar raciocinar sobre coisas divinas também não ajuda. O que a alma precisa fazer é saborear, né, aquele momento de grande deleite que o Senhor a fornece. Falar alguma coisa aqui nesse segundo grau de oração, dizer, é um pouco complicado. A alma está já tomada. Né? Você olha para a pessoa em segundo grau de oração, você percebe que aquela pessoa não está normal. No sentido de que está acontecendo alguma coisa ali diferente. A feição muda, a face muda, a pessoa fica pálida, né? Enfim, já existem ali algumas alterações. E aí, progredindo um pouco mais, a gente sobe, então, para o terceiro grau de oração. Vejam o seguinte, né? Esse grau, isso vai variar um pouco, mas lá pela quinta morada, né? Falaremos das moradas mais à frente, mas lá pela quinta morada, mais ou menos, que isso vai acontecer. Aqui, né, como diz Santa Teresa, o jardineiro, na verdade, é Deus e ele que vai fazer tudo. Você tem aqui um sono das faculdades. Entretanto, né, essas faculdades ainda, elas não se perdem de todo. A alma, aí uma outra coisa começa a acontecer aqui bastante interessante. Lá no quarto grau, a alma sente um grande deleite e aí desapega-se e não quer as coisas do mundo por uma questão óbvia. O deleite de Deus é muito maior do que qualquer coisa mundana. Nesse terceiro grau de oração, o prazer já é tão mais elevado que da vez passada, então é um prazer absurdo, né? Eu digo de prazer mesmo, um contentamento muito grande que a alma tem em Deus, e a alma já começa a ter esse contentamento tão grande, o prazer que a alma sente aqui, mais elevado que do segundo grau de oração, é tão grandioso que a alma começa, então, a ter esses desejos de regozijar-se na glória, de morrer. Por quê? É uma coisa óbvia, né? Às vezes a pessoa, quando Santa Teresa escreve, né, morro por não morrer, as pessoas lá, nem um pouco evoluídas espiritualmente, não conseguem entender e acham loucura, e acham insanidade. Na verdade, faz muito sentido. Faz muito sentido porque a alma tem um prazer tão grande na presença de Deus que ela quer logo morrer para estar com esse Senhor. Porque ela sabe que da grande graça que ela vai receber. Percebam o erotismo nessa relação. Percebam o erotismo e a beleza disso, dessa relação e desse contentamento que existe nessa alma em que Deus vai trabalhando, então, essas potências. Imaginem o céu. Por mais que a gente possa chegar, né, ao quarto grau de oração, a gente possa chegar à sétima morada, ainda essa experiência será limitada, não será a mesma coisa do céu. Então pensem no céu. Na sua vida, quando der vontade de pecar, quando der vontade de desistir, quando der vontade de cair, pensem no céu. No grande deleite, na grande graça que é estar na presença e na graça de Deus. Então a alma começa a ter desejo de morrer, porque ela percebe que o prazer da presença de Deus é tão grande, e ela deseja mais, e ela quer mais é morrer para unir-se
a Deus. E o que faz Santa Teresa dizer, morro por não morrer. Então a alma começa a desejar a morte. E no castelo interior, na parte do castelo interior, a gente vai ver como isso vai ficando sério, né? Como isso vai ficando profundo, até chegar então no 6º grau de oração, em que a alma vai viver um tempo bem difícil, como a gente vai falar. A alma vai receber então, aprender uma verdadeira sabedoria. Não é ainda uma união perfeita, né, das potências. As faculdades ou potências não estão ainda totalmente tomadas, obviamente. A vontade é tomada e o intelecto é tomado. A imaginação e a vontade, a imaginação e a memória vão devagar. Certo? Vez por outra, né, essa imaginação ela retorna, então. Ela não é tomada aqui, mas ela retorna, e ela toca ao Senhor, e ela fica mais em paz, mais tranquilizada, mais engolfada, né, no termo que diz Santa Teresa. E pode ser que, vez por outra, também o próprio intelecto retorne, né, divague, saia de Deus e divague. Mas a vontade ela permanece unida. Né? A vontade apenas ser tomada, ela permanece então unida. E às vezes o intelecto vai e volta. A imaginação vai e volta. Mas o intelecto já foi também, por algum tempo, é também tomado por Deus. A alma pode proferir algumas palavras, às vezes de um modo desordenado, o intelecto de modo algum vai ajudar. Pelo contrário, ele pode atrapalhar. Isso vai durar pouco tempo, né? Essa união, então, do 3º grau de oração. A alma pode ter, isso vai depender um pouco, mas essa união de vontade intelectual às vezes não vai durar tanto tempo assim, como eu falei, a alma a potência, né, vai e volta, mas a vontade permanece então unida. E a alma está entregue a Deus despreocupada, e ela vai crescendo aí em humildade, né? Deus vai comunicando a humildade, ela vai entendendo o nada que ela é, e vai entendendo também essa total dependência de Deus. Uma das maneiras de saber se a pessoa está verdadeiramente se santificando é se ela tem humildade ou não. E muitas pessoas podem incorrer em pecado vivendo experiências místicas e sobrenaturais. Porque a pessoa pode cair numa espécie de arrogância. Então a mística que era para ser remédio, ela vira veneno. Isso pode acontecer. Mas uma maneira para saber se a pessoa está progredindo espiritualmente, se é um místico de verdade, é para saber se essa pessoa é verdadeiramente humilde. Porque se a pessoa começa a se elevar ou se achar melhor ou maior do que os outros, por ter favores que Deus deu, não pelo merecimento, mas por graça, então essa alma está se perdendo. A mística está fazendo com que a pessoa se perca e não se erga. É muito interessante, uma vez pediram que São Felipe Neri fosse até uma mulher que diziam que a mulher era uma grande mística e estava tendo favores sobrenaturais. São Felipe Neri chega com as botas sujas, tira as botas sujas, ela era uma monja, né, uma freira, uma monja, e ele tira as botas sujas e entrega para ela e diz assim, lava para mim, e ela se recusa a lavar. Ele pega então e vai embora e diz, não tem mística nenhuma aqui. Né? Essas experiências não são verdadeiras, não são experiências de Deus. Porque a pessoa verdadeiramente de Deus, ela é humilde. Né? Vejam a beleza disso. Então a alma vai ganhando, então, uma grande humildade. Né? Pode ocorrer de Deus tomar a vontade por muito tempo e a pessoa continuar a vida. Isso é uma outra coisa muito interessante aqui nesse 3º grau de oração. Deus muitas vezes toma a vontade, mas a pessoa permanece então com o intelecto, com a memória, com a imaginação, né, nelas, na própria pessoa, e a pessoa segue a sua vida, mas com a vontade de Deus. Então a pessoa trabalha, a pessoa faz outras coisas, dorme, acorda, mas a vontade foi levada por Deus. Deus tomou essa vontade, pode ficar dias assim, com essa vontade em Deus. Então tudo parece absolutamente nada. Né? Não há nenhum prazer, não há nada que cause nela deleite ou contentamento. Porque a vontade foi levada para Deus, e a única coisa que a alma quer é Deus. Então a alma fica durante um tempo considerável com a vontade tomada e as outras potências, né, retornam a si. Né? É uma outra possibilidade que pode acontecer aqui nesse 3º grau de oração. Então, como eu falei, Deus toma o intelecto e a vontade, mas memória e imaginação vão estar ainda divagando. Né? Ora a imaginação e a memória vão ficar mais tranquilas,
mais em Deus, mais engolfadas, horas então elas divagam mais uma vez. E fica indo e voltando durante todo o tempo. Não adianta. Né? Isso é assim mesmo. Larga isso para lá e permaneça então com a sua vontade em Deus. Né? Como diz Santa Teresa, para isso não encontro solução. Trate a imaginação como uma louca. Viva a sua oração e não se preocupe com as perturbações que a imaginação sugere. Antes disso, entregue-se à oração, reze, reze, reze e esteja em Deus. Percebam o grande deleite que essa alma aqui vai sendo tomada, que essa alma aqui vai vivendo, provando e sentindo pela graça de Deus. Né? E nós estamos ainda tão apegados a coisas tão humanas, tão apegados a coisas tão passageiras, tantas coisas tão terrenas. Não que vamos viver coisas tão grandiosas assim. Isso são para poucas pessoas, é verdade. Entretanto, as graças que o Senhor tem para nós são certamente extremamente maiores do que qualquer coisa desse mundo. Então, tenhamos os nossos pés no chão, mas tenhamos a nossa cabeça voltada para as coisas de Deus. Buscai as coisas do alto. Então, viva esse momento de oração, o terceiro grau de oração, se o Senhor assim o conceder. Não é verdade? Com memória e imaginação muitas vezes divagando e às vezes sendo engolfadas por Deus, com a vontade e o intelecto sendo tomados por Deus. E Deus vai comunicando aí humildade, desapego e as virtudes necessárias para a santificação. Pessoal, este é o nosso segundo e o terceiro grau de oração. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente traz então o mais elevado grau de oração, que é o quarto grau de oração. Eu espero vocês aqui e espero profundamente que vocês me ajudem. Se inscrevam no canal, não apenas vejam o vídeo, mas se inscrevam no canal. Peçam às outras pessoas, mandem nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da sua família. A gente queria conseguir chegar ao menos aos 1000 seguidores para poder fazer online, a gente ainda não consegue. Mas nos ajude aí, enviando este vídeo, certamente você vai estar evangelizando, né? Você está certamente fazendo o bem. Um abraço, fiquem com Deus e eu aguardo vocês aqui na semana que vem. Até mais.